programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Olá, Rudá, obrigada pela presença aqui no nosso programa Outras Palavras. Eu te agradeço, Bia. Acho que para a gente começar a conversa, valeria a pena você analisar para a gente como é que você viu a atuação dos movimentos sociais nas manifestações de junho aqui de BH. Eu acho que nós tivemos posturas distintas, né? Nós tínhamos algumas mobilizações de demandas sociais, por exemplo, da habitação, que já estavam em função de algumas organizações dos meninos, mesmo de jovens, já estavam meio que por tabela na organização das manifestações, né? Como o caso das Brigadas Populares e outras organizações desse tipo. Nós tivemos também sindicato, aí talvez o mais importante foi de fato o Sindiúti, mas nós tivemos também sediando reuniões do Sindirrede, ou seja, foram poucos sindicatos. E finalmente nós tivemos a grande maioria do que a gente chamava de movimento social, ou movimento popular, na fada do Frei Beto, dos anos 80, que emergiram nos anos 80, que estranharam demais o que estava acontecendo. Não conseguiam se posicionar. Muito provavelmente porque esses sindicatos e esses movimentos sociais deixaram de estar nas ruas, né? Eles estavam mais nas negociações de gabinete, então estranharam o que estava acontecendo. Parecia que estava tudo correndo tão tranquilamente, tendo um consenso tão grande no país, e de repente aparecem milhões de pessoas assustadas. E até hoje alguns estão tentando entender o que ocorreu. Eu fico me perguntando, eu participei, estava em todas as manifestações, o Sindiúti tirou como estratégia, né, a agenda da Copa das Confederações, eram muitas pautas. Como é que a gente vê pautas tão difusas para mobilizar, para trazer tantos atores sociais diferentes? Como é que você vê isso? Eu acho que isso exige uma criatividade em termos de comunicação enorme, porque em termos de organização ele não gera nada. Aliás, não foi só aqui no Brasil. Esse tipo de pauta, né, a gente chama de polifonias, ter tantas vozes e pautas tão diferentes entre si, ocorreu na Primavera Árabe, por exemplo, no Egito, na Tunísia. E olha que na Tunísia tem um movimento sindical muito forte, uma central sindical que conseguiu controlar um pouco essa profusão de pauta. Mas na Islândia também aconteceu isso, na Espanha, no Ocupy dos Estados Unidos, ou seja, isso é um fenômeno de geração do século XXI. Todas essas mobilizações e protestos que tiveram essa característica, eles derrubaram alguns governos e os governos voltaram logo depois, 2 anos depois. Os partidos que caíram na eleição seguinte voltaram 2 anos depois, porque eles são muito provisórios. Então, organizações de massa que têm experiência em organizar pauta e se dirigir para o campo institucional vão ter que ser muito criativos. Porque mais ou menos como é que se fazia antes? Você chamava assembleias ou plenárias em várias regiões, e você coletava as informações e ia colando essas informações. De uma certa maneira, a convocação da plenária era sempre da mesma organização. Agora não. Na verdade, as pautas aparecem a partir das redes sociais. Elas vão pipocando através de relações de amizade um por um. Não é um grupo, são pessoas individualmente. A gente teve uma experiência parecida, ou próxima disso, na Islândia, que foi a construção da nova Constituição, na famosa Revolução das Panelas, de 4, 5 anos atrás, que apareceram milhares de propostas para constituinte através das redes sociais. E tinha um comitê que tentava controlar. Eu acho, portanto, Bia, resumindo, que a questão para organizações que têm essa experiência de negociação, de elaborar e negociar pautas, agendas, inclusive públicas, a questão é de comunicação, é aprender como fazer as assembleias presenciais, hoje não sendo presenciais. Como criar uma emoção e entender que não dá mais para pensar numa organização fixa ali naquela região, mas individualmente, com grupos, com essa ramificação maluca que são as redes sociais. Agora, pegando o exemplo que você deu, você acha que a ideia da reforma política, e aí tem uma pauta de constituinte, é uma ideia para dar uma resposta a tudo isso que a gente viu de questionamento, de legitimidade dos poderes? Eu acho que sim, Bia. Eu fiquei muito preocupado quando a presidente Dilma lança a ideia e a maioria das forças políticas tenta abortar rapidamente com medo de ser engolidos pelas pessoas que eles deveriam representar.
Agora, eu acho que a situação não é tão simples. Vou explicar por quê. E aí fica mais claro por que eu fiquei tão preocupado. É que o Paulo Freire, ele tinha uma frase que ele dizia assim: eu não acredito em movimentos de alfabetização de massa num país que não está num processo de comoção nacional para isso. Porque o processo de alfabetização é um interesse pessoal. E eu queria transportar esse tipo de raciocínio para essa história da reforma política. Naquele momento a reforma política ia como uma luva. Porque as pessoas estavam na rua e falavam que era mudança da política. Se convocar agora fica uma coisa técnica, de intelectual ou militantes profissionais. Eu acho que a pauta agora, embora seja uma solução, ela seria meio artificial. A gente precisaria recriar aquela comoção, mesmo aquele sentimento de massa: eu quero fazer parte da política brasileira. O que eu estou querendo dizer é que na hora que acalmou de novo, o brasileiro voltou a ser cínico. Eu até voto, mas não acredito na política. Voltando aqui para Minas agora, a gente sempre tem denunciado da questão da criminalização das lutas sociais, principalmente aqui no nosso estado. Como é que você está enxergando essa questão? Toda luta social é caso de polícia? Bom, primeiro nós temos uma ruptura do comando com a base das polícias, e nós não estamos discutindo isso. Durante as manifestações de junho nós tivemos várias denúncias, e eu inclusive passei isso para o governo estadual, tenentes falando comigo, de que havia uma ruptura de liderança e hierarquia. Então isso é uma questão seríssima. E por que acontece isso? Segundo, porque mesmo o comando falando nós não podemos bater nesse pessoal, não existe uma cultura democrática. Na verdade, a cultura militar no Brasil, a cultura das polícias militares estaduais, é uma cultura que ela enxerga em qualquer ação que quebra a normalidade como inimigo. O militar só vê inimigo e enfrenta o inimigo. Isso acontece porque nós somos cidadãos. E se nós saímos na rua para melhorar o país, nós não somos inimigos. Nós somos o quê? Nem adversários. Essa cultura não está com eles não entendem isso. E a única forma, então, que eles conseguem compreender qual é o seu papel numa mobilização de massa civil é tentar identificar naquela massa vândalos, pessoas de mau caráter. Então, como se todos os brasileiros fossem ingênuos e cordeirinhos, e aí aparecessem alguns lobos no meio, e aí eu tenho que identificar falando: cuidado que eles vão jantar vocês. Acontece que são quantos? 2, 3? Em milhares. E no dia 22, nós tínhamos quase 150 mil, 22 de junho do ano passado, brasileiros na rua de Belo Horizonte. Onde estavam os vândalos, né? E o prefeito de Belo Horizonte teve uma frase infeliz quando ele disse que para cada manifestante, 4 policiais, alguma coisa do gênero. Você tem o que me preocupa é quando você tem o poder público incitando explicitamente, além da polícia militar, a criminalização. Não? É a pior geração de gestor público municipal que nós já tivemos na história da República. E o prefeito de Belo Horizonte, de longe, ganhou o prêmio de pior. Ele fugiu durante 10 dias da imprensa. 10 dias depois falou: onde vocês estavam? Ninguém me ligou. Os jornalistas ficaram boquiabertos com essa fala dele. Depois das manifestações, para não dizer que foi um momento de nervosismo, nós tivemos a ocupação da prefeitura e o prefeito mandou dizer no primeiro dia de ocupação que dali uma semana ele ia atender. Ou seja, é uma falta de time, de sensibilidade, de espírito público. Evidentemente, o lugar dele é na empresa, não é na política. A política é para gente que sabe liderar, que sabe ouvir, que sabe apaixonar as pessoas, que sabe empolgar. Que sabe mediar conflitos. E que sabe mediar. E não colocar só a polícia como o único aparato do Estado. Né? Quando ele não ouve, ele se torna um tirano. Então é diferente de nós cientistas. Nós cientistas buscamos a verdade e defendemos a unha a verdade. O político, a liderança política, ele tem que ser maleável ao diálogo e da explicitação da sua verdade, senão ele se torna tirano. Agora, Rudá, e agora? E o pós-junho de 2013, e essa juventude que está aí, que se sente pouco representada pela maioria das organizações, e também uma negação dos poderes constituídos, o que você enxerga agora? Eu enxergo... E qual é o papel da educação nisso tudo? Bom, esse é fantástico, esse arranjo que você fez no final é que dá um gancho melhor. Bom, primeiro que eu acho que as instituições de representação vão ter que mudar. Eles têm que entrar no século XXI. Não adianta falar eles são diferentes, eles são irresponsáveis. Eles são diferentes mesmo. E nós precisamos acolhê-los. Isso aqui é a liderança política. Educação. Vamos lembrar, o que está acontecendo no Brasil é um novo país.
Foram 10, 15 anos de mudança com política de transferência de renda, com aumento real do salário mínimo, mudou a face do país social. Agora eles estão aparecendo. Hoje a gente achou que eles iam, as pessoas que, por exemplo, começaram a comprar celular, iam ficar quietos. Então são os rolezinhos, os manifestantes de junho, e vai aparecer logo, você vai ver, as beneficiárias do Bolsa Família, que elas também não estão contentes com o que estão recebendo. A gente acha, e alguns jornais da grande imprensa dizem que eles são clientela do governo. O último livro que saiu, o mais importante até agora, chama Vozes do Bolsa Família, dá voz a essas mulheres, elas não são nem um pouco bobas, elas sabem muito bem o que está ocorrendo. Clientes, né? E não são clientes de jeito nenhum. Né? E trabalham. Elas vão aparecer logo. E nós não estamos preparados para lidar com esses novos brasileiros. E a educação? A educação entra nessa história porque parte desses novos brasileiros, o pessoal do rolezinho e os meninos de junho, estão na escola. Eles estão ali com a gente o tempo inteiro, ou no ensino fundamental, ensino médio, ou na universidade. E a gente continua com um currículo antigo, querendo construir programas para empregabilidade, quando na verdade a gente está falando de um novo país, da construção da cidadania. O eixo agora do país não é exatamente empregabilidade. Nós estamos chegando ao índice de emprego máximo que o país já teve. A questão agora é a construção da cidadania. É ter espaço para o brasileiro construir o país que ele quer. Ele discutir a política. E a gente está sempre na contramão com tecnicismos na educação. A educação tem tudo a ver com esse novo país. Obrigada pela presença. Foi um prazer, um bom debate que nós tivemos aqui.